Maior parte das capitais do país contraria a recomendação do Ministério da Saúde e segue vacinando adolescentes contra a Covid-19. Ministro Marcelo Queiroga justificou a orientação sob o argumento de que houve eventos adversos nessa faixa etária. Governo anuncia programa de testagem da população para a Covid-19. Brasil acelera a campanha de imunização contra o coronavírus e chega perto da marca de 220 milhões de doses de vacinas aplicadas. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai à Rússia observar o sistema eleitoral do país que adota o voto impresso. Possibilidade de tsunami atingir o litoral brasileiro caso um vulcão das Ilhas Canárias entre em erupção preocupa a população. Pedir a Deus, né, que seja paralisado, que seja uma erupção pequena, né, para não ter um colapso mundial. Itália decide exigir o atestado de vacinação de todos os trabalhadores do país. Marta fica acima de Neymar e Pelé e agora é a maior artilheira da seleção brasileira, segundo a CBF. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde lançou hoje o Plano Nacional de Testagem da Covid-19 em 6 cidades brasileiras. Já foram distribuídos 4 milhões de testes rápidos de antígeno e a previsão é chegar a 60 milhões até o fim do ano para identificar casos sintomáticos e assintomáticos na população geral e em grupos vulneráveis. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da cerimônia de lançamento em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O evento foi realizado de forma simultânea também em Porto Velho, Campo Grande, Macapá, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo Queiroga, os resultados do plano servirão para monitorar os índices de contágio e as variantes do coronavírus e orientar sobre medidas de controle da circulação do vírus nas 5 regiões do país. Quem fizer teste e tiver resultado positivo terá que iniciar o isolamento social. Quem não acreditava na campanha de vacinação do Brasil é porque não acredita no SUS. Se não acredita no SUS, não acredita na Constituição Federal. E se não acredita na Constituição Federal, não acredita no Brasil. Então vamos vencer o nosso único inimigo, que é o vírus. O vírus é o nosso único inimigo e nós estamos conseguindo, vacinando a população, agora ampliando a nossa capacidade de testagem. Todos lembram que no começo da pandemia era difícil realizar os testes, porque a infraestrutura não era só no Brasil, era no mundo todo, ela não existia. Hoje os nossos LACENs, eles foram aprimorados com o investimento do Ministério da Saúde para realizar o RT-PCR. E a tecnologia evoluiu e hoje nós temos os chamados testes rápidos de antígeno, que em 15 minutos fornece o resultado. Aquele que dá positivo, ele é isolado. Aquele que é negativo pode voltar às suas atividades normais. E assim conciliaremos o binômio saúde e economia. A testagem será reforçada nas unidades básicas de saúde para pacientes com sintomas e em pontos de triagem em locais de grande circulação para pessoas assintomáticas. O teste de antígeno é feito com amostras de cotonete de nasofaringe, fica pronto em 15 minutos e consegue diagnosticar a infecção viral atual, mas não detecta os anticorpos adquiridos. Em agosto, o Ministério da Saúde realizou o projeto piloto do plano em Brasília, com a testagem de 217 voluntários. O resultado foi de que 94,9% dos testes deram negativo para a Covid e 5,1% deram positivo. Esses voluntários, no caso, receberam atestados médicos e foram encaminhados para o isolamento em casa. Segundo o ministro, a estratégia do Ministério da Saúde engloba ainda a pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil.
A estratégia do Ministério da Saúde de testagem, ela é baseada no tripé: testes na atenção primária para os pacientes sintomáticos. Essa estrutura de testagem para os pacientes assintomáticos. E o terceiro ponto é a nossa campanha de soroprevalência, chamada de PrevCov, que já testou mais de 30 mil brasileiros e tem o objetivo de testar 200 mil brasileiros. Tudo isso com recursos do Ministério da Saúde. E se são recursos do Ministério da Saúde, são recursos do povo brasileiro. Então, essa estratégia de testagem será importante, como eu já falei para vocês, e nós vamos distribuir até o final do ano 60 milhões de testes. De acordo com Queiroga, a infraestrutura de testagem também foi reforçada em todo o país, com investimentos do Ministério nos laboratórios centrais de saúde para a realização de exames do tipo RT-PCR, que também detectam a infecção enquanto ainda está ativa. E após a orientação do Ministério da Saúde de não vacinar contra a Covid-19 adolescentes sem comorbidades, pelo menos 15 capitais e o Distrito Federal seguem com seus planos de imunização para os menores de idade. Os gestores dessas cidades e do Distrito Federal não restringiram as vacinas aos adolescentes com comorbidades, conforme aconselhou ontem o ministro Marcelo Queiroga. O chefe da pasta da Saúde justificou a recomendação, afirmando que houve eventos adversos nessa faixa da população. Ele chegou a relacionar a vacina a uma morte que ainda está sob investigação. Ao menos 15 capitais e o Distrito Federal mantiveram a imunização de adolescentes, de acordo com as regras de cada Secretaria de Saúde. São elas Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Distrito Federal, Aracaju, Maceió, Recife, Fortaleza, São Luís, Belém, Palmas, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho. Outras 5 capitais, Belo Horizonte, João Pessoa, Goiânia, Salvador e Manaus, optaram por seguir o que indicou o governo federal. Curitiba, Campo Grande, Natal, Teresina e Macapá não se pronunciaram. E Cuiabá ainda não iniciou a campanha para esse grupo. Damos sequência com os dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, desde o início da campanha em janeiro, foram aplicadas 219.780.078 doses. Até agora, mais de 67% da população foi vacinada com a primeira dose e quase 79 milhões estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E depois de ter recebido uma remessa de mais de 200 mil doses da vacina AstraZeneca, a cidade de São Paulo retomou hoje a aplicação do imunizante como segunda dose. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a intercambialidade com a vacina da Pfizer seja adotada até que o imunizante produzido pela Fiocruz esteja disponível em todos os postos de vacinação. A Polícia Federal realizou operação hoje na sede da Precisa Medicamentos, em São Paulo. Atendendo solicitação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, após autorização do Supremo, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos em São Paulo. Segundo nota divulgada pela mesa da CPI da pandemia, o objetivo da operação é a apreensão de informações relativas ao contrato entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech. A CPI afirma que buscou as informações junto à empresa e ao Ministério da Saúde, mas não obteve êxito. Por isso, foi necessário acionar a Justiça. A Precisa Medicamentos afirmou em nota que a empresa jamais ocultou documentos, apresentou todas as informações solicitadas e 3 representantes da empresa prestaram depoimento à CPI. Além disso, afirma que sempre que solicitado prestou esclarecimentos à Controladoria Geral da União, Polícia Federal, MPF e TCU. Os advogados da Precisa afirmam ainda que a operação de hoje é prova dos abusos que a CPI vem cometendo, que ocupa o judiciário com questões políticas e repete o modus operandi da Lava Jato, com ações agressivas e midiáticas. Seguimos agora com o ranking de imunização contra a Covid no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, mais de 5 bilhões e 800 milhões de unidades de vacinas já foram aplicadas até o momento. A China segue à frente e registra 2 bilhões 170 milhões de doses aplicadas. A Índia ultrapassa a marca de 771 milhões.
Na sequência, os Estados Unidos acumulam mais de 383 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que chega perto dos 220 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, se aproxima da marca de 150 milhões de aplicações. O público poderá voltar aos estádios do Rio de Janeiro a partir da próxima terça-feira, de acordo com informação da Prefeitura da cidade, que liberou metade da capacidade de ocupação das arenas esportivas. A medida exige que todos os torcedores estejam com esquema vacinal completo para acessar os estádios e ginásios esportivos. O uso de máscara e a manutenção do distanciamento serão obrigatórios. E veja a seguir, pesquisa revela que brasileiros endividados sofrem com ansiedade. E ainda, presidente do TSE vai à Rússia observar o sistema eleitoral do país. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para aumentar as alíquotas do IOF nas transações de crédito de pessoas jurídicas e físicas. Pensando no Auxílio Brasil, um novo programa social que irá substituir o Bolsa Família, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para aumentar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O intuito é custear esse novo benefício que, segundo informações do ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ficar na faixa de R$ 300. Durante a tradicional transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, o presidente confirmou que vai comparecer à Assembleia Geral da ONU na próxima semana, em Nova York. Vou estar então a semana que vem na Assembleia Geral da ONU, vou fazer o discurso de abertura, um discurso tranquilo, bastante objetivo, focando os pontos que interessam para nós. Os nascidos em novembro que receberam a quinta parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. O pagamento da sexta parcela será feito dia 2 de outubro. Todas as pesquisas revelam, de cada 10 brasileiros endividados, 7 têm ansiedade, um problema que passa pelo mau humor e pode chegar à depressão. Os especialistas dizem que o ideal é buscar a ajuda de um psicólogo e fazer um planejamento financeiro. Quem gasta mais do que recebe vê uma bola crescer no meio do caminho. A Monique tinha uma dívida de R$15 mil aos 19 anos de idade. Faculdade, no começo, super endividada para conseguir fazer a faculdade. Então, para conseguir ter esse investimento, acabei me endividando bastante. Esse foi o auge, mas os problemas financeiros começaram bem mais cedo. E a minha família também nunca soube lidar bem com o dinheiro. Então, entrava o dinheiro no mês, recebia o salário, pagava a conta, o dinheiro acabava. Isso quando a gente não ficava devendo para o banco. Grande parte desse caminho do endividamento vem, em primeiro lugar, de replicarmos os comportamentos que nós vimos, por exemplo, dos nossos pais, que nos levam a ter determinados hábitos e crenças em relação ao dinheiro. Herança comportamental, falta de planejamento, gastar além do orçamento em nome do status. São várias as razões que levam ao endividamento. Temos uma facilidade hoje muito grande de alguns tipos de crédito, o que também faz com que as pessoas acabem assumindo esse crédito como um dinheiro próprio. Eu não percebo que ele é um dinheiro de crédito que o banco está me disponibilizando num juros muito acima do que eu deveria pagar. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas e, em média, cada um deles deve aproximadamente R$4 mil. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o prejuízo vai muito além dos problemas financeiros, porque de cada 10 pessoas, 7 sofrem de ansiedade ou outros distúrbios, justamente por não conseguirem pagar as suas dívidas. E muitos acabam na terapia. Geralmente ela vem com distúrbios do sono,
distúrbios do apetite, com síndrome de pensamentos acelerados, com problemas às vezes físicos, ela entra num nível de tensão muscular muito grande, que começa a ter dores no corpo, dores crônicas, torcicolos, vem de problemas emocionais que ela traz, que acaba desdobrando nos relacionamentos, então ela está sempre ansiosa, sempre vivendo uma falta, sempre uma busca de uma coisa que ela não sabe muito bem o que é. Aconteceu com a Monique, e a ansiedade contribuiu para o aumento das dívidas dela, porque quando os sintomas apareceram... Só passava quando eu comprasse alguma coisa. E aí essa tristeza não passava. Eu falei, preciso de tratamento. 70% dos pacientes da psicóloga Sabrina Amaral chegam ao consultório da mesma forma. O problema financeiro e o problema emocional, eles andam de mãos dadas. O trabalho que a gente faz no consultório é de psicoeducação. Primeiro, ela precisa entender que a relação boa com o dinheiro, a liberdade emocional financeira, ela não está relacionada à quantidade de dinheiro que você tem, mas como que você se relaciona com o dinheiro. Então, você precisa entender quais são os seus gatilhos de ansiedade, quais são os sentimentos que disparam isso em você, quais são os pensamentos que vêm na hora da compra, para que você possa tomar consciência desse comportamento que é automático. Uma vez que você toma consciência, a gente começa a trabalhar no combate desses pensamentos ruminantes e desses hábitos que não são saudáveis na sua relação com o dinheiro. Mas não basta cuidar da mente. Depois de passar por um aperto desses, é preciso investir também na educação financeira. Foi assim que a Monique mudou a própria história e a vida dos pais. Hoje eu consigo ajudá-los, além financeiramente e também com essa parte de educação financeira. Então, hoje eu consigo ensiná-los a fazer planos com o dinheiro que eles têm e fazer aquele dinheiro se multiplicar. Busque controlar a sua ansiedade em relação à sua dívida atual. Porque muitas vezes a pessoa quer se livrar dessa dívida e ela faz mais dívida ainda em cima da dívida. Analisar a minha real situação financeira. Para isso, eu preciso fazer um diagnóstico. Eu tenho que olhar a minha realidade. Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? No que eu gasto? Se eu tiver uma visão muito clara dessa minha situação financeira, do meu padrão de vida, eu consigo sim fazer um bom planejamento. No mercado financeiro desta sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,41%, com os investidores repercutindo o aumento do imposto sobre operações financeiras e seu impacto fiscal. A sessão também foi afetada pela proximidade das reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, que acontecem na semana que vem. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,286 na venda. E começou a votação legislativa na Rússia, onde o voto é impresso. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, foi convidado a participar do processo como observador. O convite para que o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, participasse como observador foi feito pela Comissão Central Eleitoral da Rússia. As eleições no país começaram nesta sexta-feira e devem se estender até domingo, dia 19. O processo eleitoral é realizado através de cédulas de papel ou votação virtual. Além de acompanhar as eleições nos centros de votação, o ministro Luiz Roberto Barroso terá agendas com representantes do governo e do Comitê Central Eleitoral Russo, órgão que conduz as eleições naquele país. Nesta sexta, Barroso ministra a palestra Democracia sob Pressão aos alunos da Academia Diplomática Russa. O ministro também terá agenda privada com a presidente do Comitê Eleitoral Russo, Ela Panfilova. Eles devem discutir a revitalização do memorando de entendimento firmado entre os dois países para fortalecimento do sistema eleitoral e intercâmbio de conhecimento com ênfase na urna eletrônica e no cadastramento biométrico. Nos últimos meses, em especial, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem dado mais transparência e intensificado as campanhas sobre o processo eleitoral no Brasil, após uma onda de desconfiança da urna eletrônica. Uma proposta de emenda à Constituição chegou a tramitar na Câmara dos Deputados, mas foi vencida no plenário da Casa. Mesmo assim, nos protestos de 7 de setembro, muitas pessoas saíram às ruas para pedir a contagem manual de cédulas e a volta do voto impresso. E vamos ver daqui a pouco a possibilidade de um tsunami atingir o litoral brasileiro. E ainda, Itália decide exigir o atestado de vacinação para trabalhadores.
Nos últimos dias, as notícias de que um tsunami poderia atingir o litoral brasileiro viralizaram na internet. A onda gigante seria causada por um vulcão das Ilhas Canárias, que corre o risco de entrar em erupção. Nossa reportagem conversou com uma brasileira que mora perto do vulcão e relata como está o clima entre os moradores. Também consultamos um especialista sobre a possibilidade do Brasil sofrer com as consequências do fenômeno. Em menos de uma semana, aconteceram mais de 4.000 tremores na área próxima ao vulcão. E o Instituto Geográfico Nacional da Espanha decretou alerta amarelo para o risco de erupção. O amarelo é o segundo nível mais grave no sistema de monitoramento e determina a saída preventiva de parte dos moradores da ilha. Por isso, o clima no local é de apreensão. Nossa reportagem conversou com a Jéssica. Ela tem dupla nacionalidade, é brasileira e canária. Mora no arquipélago há 1 ano, em uma ilha próxima ao vulcão. Ela conta que as autoridades locais estão orientando os moradores a deixarem as casas ao menor sinal de erupção. Pedem que a mochila já esteja pronta, tá? Com roupa, celular, carregador, documento, medicação, do que eles acharem necessário. E cada cidade vai ter um ponto de encontro. E esse ponto de encontro, assim que tiver alerta máxima de erupção, vai todo mundo para esse ponto de encontro, né, para fazer a evacuação. Apesar de pertencer à Espanha, a Ilha La Palma fica na costa da África, próximo ao Marrocos. O local tem pouco mais de 700 quilômetros quadrados e população de 90 mil pessoas. O vulcão está adormecido há 50 anos, mas nos últimos dias registrou um aumento na atividade. Nessa situação atual, não é alguma coisa que se possa causar preocupação, né? É muito diferente, por exemplo, quando você está no Oceano Pacífico, no Japão, por exemplo, que tem um sistema de alerta de tsunamis. Por quê? Porque a costa japonesa, tendo em vista as características do Oceano Pacífico, ela é constantemente atingida por tsunamis. Não é o nosso caso, nós não temos esse histórico. Estudos realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro apontam que o último tsunami registrado no Brasil aconteceu há mais de 200 anos, como resultado de um terremoto que atingiu Lisboa. Por enquanto, a grande onda tem sido de informações desencontradas. O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais nessa semana. E os especialistas alertam sobre as notícias falsas que estão sendo divulgadas. Então, procurem sempre uma informação técnica antes de criar qualquer tipo de medo, de desespero, alguma coisa assim. Eu acho que a informação científica ela deve prevalecer também neste caso, sabe? Para que as pessoas não deem ouvido simplesmente a qualquer coisa que aparece aí numa lista de WhatsApp. Preocupação mesmo é a dos brasileiros que moram nas Ilhas Canárias. Mas sei lá, pedir a Deus, né, que seja paralisado, que seja uma erupção pequena, né, para não ter um colapso mundial. Legal. Ter fé nessa hora, né, Jéssica? Isso, é o que a gente tem que ter agora. Calma e que nossa calma venha, né, nossa calma vira uma oração, né? O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um alerta à comunidade internacional nesta sexta-feira ao divulgar um relatório sobre mudança climática. Segundo ele, o mundo segue um curso catastrófico que provocará um aumento na temperatura média de 2,7 graus Celsius até o final do século. Guterres lembrou que as nações se comprometeram a combater as emissões de gases de efeito estufa, mas as promessas vão na direção errada. O documento é uma avaliação dos compromissos dos 191 estados que assinaram o Acordo de Paris sobre o Clima em 2015. Do total de países, apenas 113, que representam 49% das emissões de gases do efeito estufa, atualizaram os compromissos nacionais até 30 de julho, conforme estipulado nos prazos estabelecidos. O relatório prevê que as emissões desse grupo, que inclui Estados Unidos e União Europeia, diminuirão 12% até 2030, em comparação com 2010. Mas Guterres explicou que as contribuições de todos os 191 países em seu conjunto implicam em um aumento considerável de 16% das emissões globais em 2030 em comparação a 2010. De acordo com a ONG Climate Action Tracker, que analisou o relatório, China e Rússia não atualizaram seus compromissos de redução de emissões.
O grupo de especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, citado pela ONU, diz que a menos que sejam tomadas medidas imediatas, as emissões podem provocar um aumento da temperatura em torno de 2,7 graus Celsius até o final do século. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem pouco mais de 21 milhões e 80 mil casos confirmados de Covid, mais de 20 milhões e 180 mil pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas foram registrados 11.202 casos e 333 óbitos. Confira os números dos países mais afetados por contaminação. No mundo, já são mais de 227 milhões e 499 mil casos registrados e de 4 milhões 677 mil óbitos confirmados. Os Estados Unidos ultrapassaram os 41 milhões 919 mil diagnósticos e um total de 671.911 mortes. A Índia soma mais de 33 milhões 381 mil casos de contaminação. O Brasil tem pouco mais de 21 milhões e 80 mil pessoas diagnosticadas e registra 589.573 vítimas fatais. O Reino Unido se aproxima da marca dos 7 milhões 406 mil casos de Covid. E a Rússia passou da marca dos 7 milhões 130 mil contaminações. Que centenas de drones iluminaram os céus para comemorar os 200 anos de independência da Costa Rica da Espanha. O show de drones aconteceu no Estádio Nacional de São José, com os 500 drones posicionados para representar figuras alusivas à identidade da Costa Rica, como o bicho preguiça, animal símbolo do país, e também para homenagear os profissionais de saúde durante a pandemia. E veja a seguir, um leilão reúne itens de uma estrela de Hollywood. E ainda, CBF oficializa Marta como a maior artilheira da seleção brasileira. A CBF divulgou uma atualização nos números e um novo nome assumiu a artilharia da seleção brasileira. Nem Pelé, nem Neymar. Marta, a rainha do futebol, assumiu o posto. A artilharia da seleção brasileira tem um novo nome após a hegemonia de Pelé. Os números oficiais de Marta com a seleção foram divulgados pela primeira vez nesta sexta-feira. A demora de anos se deu pela falta de registros antigos das atuações da camisa 10 e de outras jogadoras brasileiras. O levantamento oficial aponta que Marta tem 116 gols em 171 partidas pela seleção brasileira. Na sequência da lista aparece Pelé, com 77 gols em 92 jogos, e Neymar, na terceira posição, com 69 gols em 113 atuações, com a camisa verde e amarela. Dessa forma, a rainha do futebol lidera a lista de artilheiros, que envolve tanto jogadores homens quanto atletas mulheres, e só reforça, de fato, que Marta é um dos principais nomes da história do futebol nacional e mundial. Uma paixão dividida por brasileiros e paraguaios, carros antigos. Em outubro, o estado de Mato Grosso do Sul terá mais um encontro de carros que parecem nunca envelhecer. Dizem que brasileiro é apaixonado por carros, ainda mais quando são modelos antigos, cheios de estilo, que mesmo fabricados há 50, 60, 70 anos, ainda tem um charme todo especial. Nos dias 9 e 10 de outubro, donos destas verdadeiras relíquias vão estar juntos na 10ª edição do Encontro de Carros Antigos de Ponta Porã. Estaremos recebendo convidados de todo o país, de São Paulo, Santo André, do Paraná, também colecionadores do Paraguai, de Assunção, a exemplo do Clube de Mercedes, BMW, Fusca e outros veículos importados. Vai ser aqui, no Parque dos Hervais, um dos cartões postais da fronteira do Brasil com o Paraguai, que colecionadores vão exibir suas máquinas, algumas delas verdadeiras raridades. Um deles é o Marcelo, que mora em Santo André, no ABC Paulista, e vai percorrer mais de 1.000 quilômetros até Ponta Porã, a bordo deste Chevrolet, que saiu da fábrica há quase 70 anos. Eu venho fazendo um trabalho de restauração nele, ele estava com outro azul, estava com um azul bem mais escuro. Eu gostei de um azul mais
que realçasse o modelo do carro. Ele tem bastante detalhe de friso, né, de acabamento. A década de 50 ele traz o veículo em si da década de 50, pós-guerra, ele traz bastante detalhe de acabamento no veículo. Os veículos eram inspirados em aeronaves, foguetes espaciais, então ele tem bastante detalhe de acabamento, e eu acho isso daí fantástico nos veículos da década de 50. O evento vai ser aberto ao público, mas respeitando as normas de biossegurança por causa da pandemia da Covid-19. Todos os cuidados necessários para que a gente possa fazer a prevenção e os cuidados contra o Covid-19. Então nós convidamos a todos a participar do 10º Encontro Internacional de Carros Antigos de Ponta Porã, onde nós teremos várias apresentações de artistas regionais, shows, artesanatos. Mato Grosso do Sul, que já é conhecido pelas belezas naturais, como o Bonito e o Pantanal, vai ser mais uma vez o destino dos aficionados pelos veículos que fizeram e ainda fazem história. As luvas de Rocky Balboa e a bandana de Rambo são alguns dos 500 itens da coleção da estrela de cinema de ação de Sylvester Stallone, que serão leiloados em dezembro. Artigos dos arquivos pessoais de Sylvester Stallone, incluindo vestuário, acessórios, roteiros, cadernos e outras lembranças dos filmes mais famosos do ator, serão vendidos em um evento que se prevê arrecadar cerca de $1,5 milhão. Entre os souvenirs em destaque estão as luvas de boxe de Rocky 3, que podem sair por algo entre $10 mil e $20 mil, e cadernos escritos à mão dos 4 primeiros Rocky, avaliados entre $40 mil e $60 mil. Existem algumas peças fantásticas aqui. Acho que as partes realmente interessantes são os livros de história, que falam sobre as notas e os planos que eles tinham em torno dos filmes. E são pequenas notas, pequenos detalhes, uma parte tão comovente dos filmes. E quando eles estavam escrevendo, provavelmente não significavam muito na época, mas passaram a significar coisas para muitos, por tantos anos. Explica Lee Douglas, fã de Stallone. Aos fanáticos de Rambo estará disponível uma coleção de facões dos 3 primeiros filmes, por valores entre $10 mil e $20 mil cada um. E também a bandana de cabelo usada por Stallone em Rambo 2, avaliada entre $8 mil e $10 mil, entre outros produtos. Ele faz o tipo esportivo, e é isso que representa. Esportes e trabalho duro, e as pessoas se identificam com isso. Declarou Martin Nolan, diretor executivo da casa de leilões Julians, em uma prévia dos aspectos mais destacados dos lotes do leilão. Questionado sobre por que o ator de 75 anos está vendendo os artigos, Nolan disse: ele está se mudando, ele está vendendo a casa, então este é o momento perfeito para diminuir o tamanho. Nascido em Nova York em 1946, Stallone encontrou a fama com o filme de boxe, vencedor do Oscar de 1976, Rocky, logo se tornando uma das maiores estrelas do cinema de ação de Hollywood. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou que todo aquele que determina em o nome de Jesus pode esperar, pois todo o poder do céu entrará em ação para trazer um milagre. A gente está pedindo e Jesus está dizendo, não é isso não. Você não tem que ficar pedindo bênção. Você tem que exigir os seus direitos. Vamos ver dentro das lições que direito não reclamado é direito inexistente. Se você não reclama o seu direito, o inferno vai tomar posse daquilo achando que pode. E vai trazer aquela doença, vai trazer aquela enfermidade e você vai achando que isso tudo é normal, é assim mesmo, afinal de contas, é a vida. Não. Você precisa tomar uma posição no mundo espiritual e deixar de ficar pedindo a Deus milagre e tomar posse da sua bênção. Quando determinamos em nome de Jesus, o poder divino entra em ação e realiza aquilo que almejamos. Quando você
determina o poder do céu, todo o poder no céu e na terra entra em ação para realizar o milagre que você deseja em nome de Cristo Jesus. É orar e esperar. Falar, não, eu mandei em nome de Cristo, meu Deus, eu vou tomar posse da bênção, eu vou ficar firme aqui e o milagre vai acontecer. Você fica aí, meu irmão. Você já tentou de tudo. Essa palavra é para curar você, é para transformar a sua vida em o nome de Jesus Cristo. Os homens costumam complicar tudo, até as coisas espirituais. Na verdade, os métodos do Altíssimo não são confusos, pois o Senhor Deus quis que fossem compreendidos por todos. Então, quando a gente começa a falar da mensagem de Deus, como estamos falando, quem está do outro lado assistindo vai falar, é só isso? É só isso? O meu problema é um câncer. O meu problema é um tumor. O meu problema é Covid. Meu problema é meu marido que está com outra, ou vice-versa. Só isso aí foi o que Naamã pensou. Só mergulhar no Jordão, 7 mergulhos, e vai acabar. Foi lá, mergulhou 7 vezes e acabou. A gente que complica tudo, a gente quer dificuldade. Estamos doentes, endividados, com problemas no casamento, na família. Queremos solução disso tudo, mas quando se apresenta a solução em Deus, as pessoas dizem, não, é muito fácil. Assim é muito fácil, muito fácil. Não é assim desse jeito. E por isso sofre. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É um erro muito grande não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.